Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu venho trazer aqui mais um trade de abertura de mercado baseado no comportamento do preço e na última pernada do dia anterior. Vem aqui comigo para minha tela que eu vou te explicar como é que foi o raciocínio. Vamos lá. Ontem, no dia 19, né, o preço ele estava comportando no fim do dia com uma tendência de alta muito clara. A gente consegue perceber aqui que ele vinha fazendo fundo e topo ascendente, e quando chega nessa região, onde eu estou marcando aqui com quadrado, o preço começa a mudar o comportamento. A gente repara que ele tenta romper o topo, mas não consegue e acaba rompendo fundo. Aqui é o primeiro sinal onde o mercado ele tende a mudar o seu comportamento e começar uma possível pernada de correção, uma tendência de baixa. A partir dali, eu analisando isso no início do dia de hoje, eu marquei esse retângulo aqui onde eu estou marcando para vocês e percebi que o quê? Ao tentar ontem o preço romper a máxima do dia, ele refuga, né? A gente vê aqui uma longa sombra superior gerando uma rejeição de nova máxima. E baseado nisso, o que a gente consegue verificar? Aqui pelo gráfico de 5 minutos, na última pernada de ontem, que o preço ele volta a comportar como uma tendência de baixa, fazendo fundos e topos descendentes. E galera, uma tendência é sempre uma perna de uma tendência. Então, isso daqui, essa última pernada do dia de ontem, eu considero como se fosse uma perna um, tá? Isso aqui eu considero uma primeira pernada de baixa de um movimento maior. Então, a gente sabe que o quê? O mercado ele se comporta em ondas. Ele expande e contrai o tempo inteiro. Como que eu consigo encontrar agora um possível ponto de resistência para poder estar fazendo essa entrada? Baseado também no meu gráfico diário, que como a gente pode observar aqui, ele estava bem próximo à média de 200, né? Ela está bem inclinada. É uma região um pouco mais conturbada aí para poder o preço continuar subindo. Beleza, vamos lá, vamos voltar no nosso exemplo. No início do dia de hoje, eu consegui visualizar esse padrão que eu mostrei para vocês aqui em cima. E aí eu tracei a minha Fibonacci justamente nessa pernada aqui, correto? Então eu peguei do fundo até o topo e ele me gerou no início do dia um ponto aqui de resistência para o preço entre o 50 e o 61, do 113.840 e o 114.819. 113.819. É uma região ali um pouco mais difícil para o preço passar, onde o pessoal começa a despachar os seus lotes na venda e o preço ele tem que começar a trabalhar para abaixo das médias dos 5 e abaixo das médias do 15 minutos. Mas essa região é uma região onde quem queria vender tinha que se posicionar. O vendedor tinha que aparecer aí, beleza? A partir disso, como que eu conduzi esse trade? Eu realizei minha venda nessa região de 50,61, tá? Eu consegui fazer as parciais e a partir disso daí o preço ele começou a deslocar ao meu favor. Nessa hora, eu vendi o candle 1 do dia, ele pegou minha parcial e eu já estava com o meu médio um pouco acima da abertura. A abertura do dia foi aqui nesse candle de 9 horas. E eu saí no primeiro movimento do dia quando ele encostou na média de 200, porque da mesma forma que ele poderia fazer esse movimento de baixa, que é onde eu marquei para a gente no 5 minutos, ele poderia muito bem, como eu já expliquei para vocês, que eu visualizo isso aqui como se fosse um candle só, ele poderia muito bem fazer essa perna aqui como perna um, perna 2 e perna 3. Então, por esse motivo, eu trouxe aqui o primeiro trade, deu aproximadamente 200 pontos, 250 pontos, e eu saí quando ele rompeu a máxima aqui do candle do 1 minuto, né? Porque ele poderia vir fazer uma nova correção. Depois disso daí, eu fiquei observando, ainda aqui com a minha Fibonacci traçada, de olho nesse topo anterior. Porque o preço ele poderia fazer a mesma coisa que ele fez aqui atrás. Ó. Ele poderia só vir, beliscar o topo anterior e voltar a cair, porque era uma região de resistência, onde o preço tendia a parar e começar uma nova pernada, né? A perna 3 de baixa. Então, eu só fiquei observando e depois, quando o preço ele veio, rompeu essa máxima e depois, posteriormente, no candle seguinte, ele rompeu a mínima do candle que rompeu a máxima anterior, eu fiz a minha entrada aqui na mínima desse candle
fiz uma nova parcial e vim conduzindo o trade. E mais um comportamento aqui que ele apresentou para concretizar a perna 3 de baixa é que ele armou esse micro pivô. Ele fez novamente a perna 1, a perna 2 e perdendo esse cara aqui abaixo da média de 200, ele veio acionando a perna 3. Já ciente disso aí, eu vim, peguei a minha projeção de Fibonacci e tracei possível alvo para essa pernada, que era onde? Perna 1, perna 2 e a perna 3. Quando eu já estava com a minha meta na mão praticamente, para tentar tirar o máximo do trade, eu vim deslocando o meu stop gain para a máxima do candle do minuto. Acabei saindo aqui antes do alvo, mas eu acabei saindo aqui já com o meu gain no bolso. E essa estratégia é muito boa para quem tem pouco tempo para poder operar no mercado, para quem gosta de resolver o dia rápido, né? Literalmente, operar o mercado, né? Não deixar ele operar você. Você que está aqui do lado da tela, é você que clica, é você que toma suas decisões. E é isso que nós temos que aprender todo dia. E o mercado ele veio repetindo, né? O mesmo comportamento de perna 1, perna 2 e perna 3. E agora ele jogou um outro movimento. Quem consegue observar essa pernada todinha de baixa que eu peguei, ele joga de novo nas médias. E agora ele está apoiado pela 200 junto com a VWAP. Aqui é mais um ponto de briga. É mais uma vez onde o vendedor ele tem que se expor, né? Esse trade, essa subida, nada mais é do que uma correção até as médias. É uma contração para o preço poder expandir novamente. E a gente repara que o preço ele não consegue passar daqui. É como se fosse uma resistência mesmo do preço para poder voltar a cair, né? E aí ele vai e ele entrega todo o movimento, beleza? É nesse tipo de comportamento que eu tento me focar e que eu gosto de passar para vocês, porque ele foge de qualquer padrão, qualquer setup engessado, né? O comportamento do preço ele é o mesmo, mas ele se apresenta de formas diferentes. A gente consegue aplicar ele de diversas maneiras ao longo dos dias. E é aí que está a mágica, porque não tem um padrão de candle que vai te deixar consistente, não tem uma figura gráfica, não é um indicador, não é nada disso. É a sua visão de comportamento de preço. É como o preço ele comporta na maioria das vezes. É quantas vezes você vai se posicionar do lado correto, quantas vezes você vai se permitir enxergar o alvo e levar sua operação até o alvo, bater sua meta, proteger o seu gain, não sair do seu gerenciamento de risco. É isso que a cada dia eu tento me aprimorar mais e passar um pouquinho aqui para vocês. Beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, compartilhe com seus amigos, curta aí e se inscreva no canal. Tá ok? Até a próxima!